Olá, me chamo Andressa e eu e minha colega Silvana estaremos falando um pouco sobre o Estatuto da Terra, especificamente do artigo 16 ao artigo 26, que fala sobre a reforma agrária e dos objetivos e dos meios de acesso à propriedade rural. Bom, a reforma agrária, de acordo com o artigo 16, ela visa estabelecer um sistema de relação entre o homem, a propriedade rural e o uso da terra, que é capaz de promover a justiça social, o progresso e o bem-estar do trabalhador rural e o desenvolvimento econômico do país com a gradual extinção do minifúndio e do latifúndio. O minifúndio, para quem não sabe, ele é inferior a um módulo fiscal. E no parágrafo único, o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária ele será o órgão competente para promover e coordenar essa execução da reforma e serão observadas normas gerais da presente lei e do seu regulamento. Bom, a reforma agrária ela foi criada porque antigamente já se tinha, essa vontade de pegar áreas que não estão sendo cultivadas e repartir, para famílias que necessitam. Porém, que se fosse feito, pela lei, sem o Estado envolvido, eu acredito que teria muita mais violência, brigas, enfim. Então, o Estado, ele pegou e falou, não, eu irei fazer a reforma agrária. Então, a gente vai estar aqui discutindo mais sobre as desapropriações, como que vai acontecer, como que acontece. Bom, o artigo 17 diz que o acesso à propriedade rural será promovido mediante a distribuição ou a redistribuição de terras pela execução de qualquer uma das seguintes medidas: desapropriação por interesse social, doação, compra e venda, arrecadação dos bens vagos, reversão à posse, vetado do poder público de terra de sua propriedade, indevidamente ocupadas e exploradas a qualquer título por terceiros, de herança ou legado. Bom, o que seria essa redistribuição das terras? Por exemplo, houve nessa desapropriação, foi feita toda a documentação certinho, a terra ela não tem mais posse privada, ela tem posse do Estado. Então, o Estado ele pode fazer duas coisas. Apenas fazer a doação, vai depender do tamanho da área, ele pode dar mais do que uma família, para várias famílias. Então, ou ele pode apenas doar, ou ele pode fazer a doação, oferecer infraestrutura e oferecer capital. Porque o que acontece? Algumas famílias, não têm capital, não tem infraestrutura para conseguir cultivar nessa área. Então, às vezes, elas não conseguem nem se manter, desse alimento e acabam vendendo. Se eu não me engano, 5 anos depois que pode estar vendendo a terra. E elas podem até estar vendendo para o antigo dono, que compra por um valor muito mais baixo do que ele ofereceu pro Estado. Então, a segunda opção que eu acredito que seja melhor, que o Estado pode fazer, é a doação mais a infraestrutura e mais o capital, porque depois isso vai gerar a agricultura familiar, que a família vai tanto conseguir consumir os alimentos que elas produzem, como também vender e gerar um capital para a família, gerar uma renda. No artigo 18, a desapropriação por interesse social tem por fim condicionar o uso da terra à sua função social, promover a justa e adequada distribuição da propriedade, obrigar a exploração racional da terra, permitir a recuperação social e econômica de regiões, estimular pesquisas pioneiras, experimentação, demonstração e assistência técnica, efetuar obras de renovação, melhoria e valorização de seus recursos naturais, incrementar a eletrificação e a industrialização no meio rural, como também facultar a criação de áreas de proteção à fauna, flora e a outros recursos naturais, a fim de preservá-los. No artigo 19, a desapropriação ela faz-se na norma prevista da Constituição Federal mesmo, que são obedecidas normas constantes na presente lei. Inciso 1. Se forem intentada a
desapropriação parcial, o proprietário poderá optar pela desapropriação de todo o imóvel que lhe pertence, quando a área agricultável remanescente inferior a 50% ficar reduzida à superfície inferior a 3 vezes a dimensão do módulo da propriedade, ou prejudicada substancialmente suas condições de exploração econômica, caso seja o seu valor inferior ao da parte desapropriada. E no inciso 2, para o efeito da desapropriação, observa-se os seguintes princípios. Bom, para a fixação de justa indenização, na forma do artigo 147 do inciso 1 da Constituição Federal, tem que se levar em conta o valor declarado do imóvel para o efeito do imposto, do imposto do territorial rural. O valor constante do cadastro acrescido das benfeitorias, com a correção monetária porventura cabível, apurada na forma de legislação específica, e o valor venal do mesmo. E também o poder do expropriante, ele não será obrigado a consignar para fins de emissão de posse dos bens quantia superior que lhe estiver sido atribuída pelo proprietário da sua última declaração, exigida pela Lei do Imposto de Renda a partir de 1965, de se tratar de pessoa física ou valor constante do ativo, de se tratar da pessoa jurídica num e no outro caso com a correção monetária cabível. E os imóveis. E efetuada a emissão da posse, fica assegurado ao ex-apropriado o levantamento de 80% da quantia depositada para a obtenção da medida processória. Já no artigo 3, no inciso 3, salvo por motivo de necessidade ou utilidade pública, estão isentos da desapropriação os imóveis rurais que em cada zona não excederam de 3 vezes o módulo de produto de propriedade fixado nos termos do artigo 4, inciso 3. E b. Os imóveis que satisfazerem os requisitos pertinentes à empresa rural, enunciados no artigo 4 do inciso 4. E os imóveis que, embora não classificados como empresas rurais, eles são situados fora da área prioritária da reforma agrária, eles estiverem aprovados pelo Instituto Brasileiro da Reforma Agrária e em execução projetos que em prazo determinado os elevem àquela categoria. E no inciso 4, o fórum competente para desapropriação é o da situação do imóvel. Inciso 5, de toda decisão que fixar o preço em quantia superior à oferta formulada pelo órgão expropriante, haverá obrigatoriamente recurso do ofício para o Tribunal Federal de Recursos, verificada em ação expropriatório, ter o imóvel valor superior ao declarado pelo expropriado, e apurada a má-fé ou dolo deste, poderá a sentença condená-lo à penalidade prevista no artigo 49, inciso 3 desta lei, deduzindo-se o valor da indenização a montante da penalidade. E, por fim, no artigo 20, as desapropriações a serem realizadas pelo poder público nas áreas prioritárias, elas recairão sobre os minifúndios e os latifúndios, as áreas já beneficiadas ou a serem por obras públicas de vulto, as áreas cujos proprietários desenvolverem atividades predatórias, recusando-se a pôr em prática normas de conservação dos recursos naturais, e as áreas destinadas a empreendimento de colonização quando estes não tiverem logrado atingir seus objetivos, e as áreas que apresentarem elevada incidência de arrendatários, parceiros e posseiros, e as terras cujo uso atual, estudos levados a efeito pelo Instituto Brasileiro da Reforma Agrária comprovem não ser o adequado para sua vocação de uso econômico.
Então, falando um pouco mais sobre essa desapropriação, para quem não entendeu, bom, ela é passar uma terra para outra pessoa sem que essa pessoa tenha o direito de dizer não. Então, caso o Estado fale, você não está utilizando essa terra, então ela vai entrar para a reforma agrária e o proprietário queira falar que não, ele não tem esse direito. Então, por isso que se diz a desapropriação, ela é a mutação dominal compulsória, né? Que a pessoa ela não tem o direito de se negar. E é isso, muito obrigada. Dando continuidade no seminário, eu vou seguir a partir do artigo 21, que o legislador disse que nas pequenas propriedades, o poder público ele vai tomar as medidas necessárias, a qual ele vai desapropriar, juntar ou redistribuir as áreas. No artigo 22, ele diz que para cumprir a lei, o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária ele é o responsável para fazer as desapropriações. A União ela poderá desapropriar por interesse social bens de domínio dos estados, municípios, Distrito Federal e territórios, quando esse for precedido o ato, em qualquer caso de uma autorização legislativa. Os bens que forem desapropriados por alguma sentença definitiva, depois que eles passam a ser um patrimônio público, ele não poderá ser uma propriedade privada novamente, mesmo que ela foi fundada em uma nulidade do processo de desapropriação. Essa regra, nesse artigo, ele vai se aplicar aos imóveis rurais, que eles são incorporados de algum domínio da União, e em consequência de ações por motivo de enriquecimento ilícito em prejuízo de patrimônio federal, os quais eles forem transferidos ao Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, eles serão aplicados aos objetivos dessa lei. A distribuição das terras. As terras que elas forem desapropriadas para fins de reforma agrária, que elas se tornarem um patrimônio público, elas só poderão ser distribuídas sob a forma de propriedade familiar, caso elas se encontrem nos termos das normas aprovadas pelo Instituto Brasileiro da Reforma Agrária. E elas também será redistribuída para algum agricultor que ele tem uma propriedade rural, mas ela não é suficiente para sustentar sua família. Também poderá ser redistribuída para formar glebas, que elas serão destinadas tanto para a área agrícola ou pecuária, que também poderá ser destinada para alguma abertura de alguma agroindústria no local. Também poderá ser distribuída para realizar atividades educacionais, como alguma pesquisa, experimentos, e também como alguma assistência técnica. Também poderá ser redistribuída para fins de reflorestamento ou de alguma conservação das florestas, né, para cargo da União, dos estados e dos municípios. Artigo 25. As terras que forem adquiridas pelo poder público, elas deverão ser vendidas de acordo com a seguinte ordem de preferência. Primeiro, ela deverá ser vendida para o proprietário da terra desapropriada, caso ele trabalhe em algum pedaço dessa terra ou ele tenha algum vínculo com essa terra que ele perdeu. 2. Ele deverá ser vendido também para as pessoas que trabalham nesse imóvel desapropriado, como uma forma assim que ele seja empregado lá, ou algum parceiro, ou que ele arrendou essa terra. Terceiro, para agricultores cuja sua propriedade ele não alcance alguma dimensão da propriedade
da familiar da região. 4. Poderá também ser vendido para agricultores que têm propriedade comprovada que ela não é suficiente para sustentar sua família. 5. Também poderá ser vendido para pessoas que possuem alguma habilidade técnica e conhecimento para desenvolver atividades agrícolas. Na ordem de preferência de que se trata esse artigo, terão prioridade primeiro os chefes de família, né, que tem a sua família muito grande e que esses membros dessa família ele exerça alguma atividade agrícola nessa área a ser distribuída. E também só poderá adquirir esses lotes para quem for trabalhador sem terra, salvo as exceções que já foram ditas nessa lei. Não poderá ser beneficiário da distribuição de terra a que se refere esse artigo o proprietário rural que ele exerça alguma função pública, ele tem algum trabalho na rede pública ou de algum órgão paraestatal, ou também que se ele tem algum vínculo com atribuições para fiscais. E vai ser salvo os casos que já foram ditos no inciso 1º, 3º e o 4º. Sob pena de nulidade, qualquer alienação ou concessão com terras públicas nas regiões prioritárias, que forem definidas no artigo 43, será precedido de consulta ao Instituto Brasileiro da Reforma Agrária, que ele vai se pronunciará com a obrigatoriedade no prazo de 60 dias. O artigo 26, na distribuição das terras reguladas por esse capítulo, tem a ressalva que sempre que a propriedade pública dos terrenos de marinha e de seus acrescidos na orla oceânica e na faixa marginal dos rios federais, até onde ele se faça sentir a influência das marés, bem como a reserva à imagem dos rios navegáveis e também dos que formam os navegáveis. E é isso. Agradecemos a atenção.